Com certeza, se você está nesse vídeo, já deve ter escutado por aí como os juros estão impactando nossa economia, não é mesmo? Mas você entende por que isso acontece? Nesse vídeo eu vou te explicar de forma simples e didática esses impactos e o que a gente pode fazer para se defender deles. Vamos lá? Fala pessoal, me chamo Juan, sou empreendedor, investidor e agora também fundador desse canal. Nesse vídeo eu quero conversar um pouco com vocês sobre a taxa básica de juros. Isso mesmo, assunto que está muito em alta ultimamente, né? Muita gente ouve falar de Selic, taxa de juros americanas, entre outras taxas. E como os governos estão tendo que aumentar, que mexer nessas taxas para conter a inflação. Mas você sabe por que isso é necessário? Por que isso realmente acontece? Para te explicar, eu vou dividir esse vídeo em 3 assuntos principais, tá? O primeiro deles, nós vamos falar sobre risco-retorno e como essas duas palavrinhas estão diretamente ligadas ao impacto das mudanças nas taxas de juros. Depois, eu vou dividir esse impacto, pessoal, em 2 momentos específicos. O primeiro deles, o impacto disso para o cidadão, para nós de fato, e depois o impacto disso para quem é investidor, para a bolsa de valores, enfim, para o mercado de investimentos como um todo. Eu vou tentar fazer isso de forma bem didática para que todo mundo consiga entender e isso deixe de ser um bicho de 7 cabeças. Então vamos lá. Primeiro ponto, risco-retorno. É muito importante a gente entender o conceito de risco-retorno para que possamos compreender melhor como que essa mudança nas taxas de juros nos impactam, Quando a gente fala de investimento, bolsa, grandes entidades, bancos, enfim, qualquer tipo de grande empresa, esse conceito de risco-retorno é um fator muito importante, se não o mais importante de todos, para a precificação de produtos e serviços que essas empresas querem oferecer, como também a precificação do valor de mercado dessas próprias empresas. Mas como assim? Qualquer empresa hoje, pessoal, quando vai definir o preço de um produto, de um serviço, ou mesmo se vale a pena oferecer esse produto, essa empresa ela leva em consideração o risco dessa operação, tentando sempre equilibrar que o retorno possível seja equivalente ao risco exigido. Inclusive, a gente tem hoje diversos indicadores e índices que nos ajudam a encontrar qual é esse ponto de equilíbrio perfeito entre risco e retorno. Mas isso é assunto para outro vídeo. Continuando aqui. Tá, mas o que acontece então quando o risco aumenta, Nesse caso, quando a gente tem um aumento do risco, a empresa também exige um retorno maior para aceitar essa operação. Em resumo, as empresas sempre buscam oferecer produtos e serviços que tenham esses 2 fatores alinhados. Quanto maior o risco do serviço ou do produto que a empresa está oferecendo, maior o retorno que ela vai exigir para colocar isso no mercado. Da mesma forma, quanto mais seguro, quanto menos risco tiver um produto, menor vai ser o retorno que a empresa vai aceitar por esse produto. Inclusive, se a gente parar para pensar, a gente acaba fazendo isso quase que diariamente também e nem percebe. O risco-retorno está muito embutido no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente pretende viajar para algum lugar, está com um pouco de pressa, a gente opta por acelerar mais e mais rápido. A gente vai acelerar até certa velocidade e depois a gente vai parar. Por quê? Porque a partir desse momento a gente entende que se eu correr mais, se eu for mais rápido, eu vou aumentar muito o risco do meu trajeto para um retorno que não vai ser tão vantajoso. Não vale a pena eu correr risco de vida só para chegar uns minutos mais rápido. Da mesma forma, por exemplo, se você tivesse que fazer um trabalho de limpeza de um arranha-céu, dos vidros de um arranha-céu para lá de fora, você ia cobrar muito mais se tivesse que fazer esse trabalho só amarrado pelos pés com uma corda do que se tivesse que fazer isso com todos os equipamentos de segurança, de forma mais segura. Ou seja, quanto maior o risco da operação, maior o retorno que a gente exige também. E para as empresas isso funciona exatamente da mesma maneira. Entendido esse conceito, pessoal? Então vamos entender agora por que isso nos impacta e por que isso impacta a taxa de juros. Mas antes, deixa eu pedir para vocês para se inscrever no canal e deixar o like. Isso é muito importante para mim, para saber que eu estou produzindo bons conteúdos, bons vídeos que vocês estão gostando e também para o YouTube saber que esses vídeos são bons e mostrar eles nas pesquisas para mais pessoas. Isso vai me ajudar demais a fazer o meu canal crescer. Bom, mas continuando aqui então. Por que as taxas de juros estão diretamente ligadas ao fator de risco-retorno? A gente pode dizer hoje que a taxa básica de juros, a Selic, ela acaba sendo um indicador de qual deve ser o retorno esperado para o risco zero, ou quase zero, Mas por quê? Você já deve ter ouvido falar dos títulos do Tesouro, certo? Principalmente o Tesouro Selic, que está muito em moda hoje em dia. Vamos utilizar ele como exemplo. Na teoria, ele é o título mais líquido e mais seguro para investimento aqui no país, pois é garantido pelo próprio Tesouro Brasileiro. E o retorno dele é, adivinhem, a própria taxa básica de juros, a Selic. Para você ter uma ideia o quão seguro ele é, a única forma, na teoria, da gente levar um calote dele é caso o dono da impressora de dinheiro opte por não nos pagar.
mas, cara, se isso chega a acontecer, o resto da economia vai estar tão ruim que esse vai ser o menor dos nossos problemas. Então, quando a Selic sobe, esse título sobe junto, né? E acaba se tornando um balizador para o risco-retorno aceito. Por exemplo, um banco que emprestava dinheiro ao cidadão por 12% ao ano, quando a Selic estava 2%, 4% ou 6%, não vai mais fazer isso agora que a taxa Selic está em 13,75%, pois é muito mais seguro para ele aplicar no Tesouro, né? Nesse caso, para emprestar, ele vai exigir um retorno muito maior, visto que o risco de uma operação de crédito direto ao consumidor é infinitamente maior do que a gente fazer uma aplicação do Tesouro Selic, ou emprestar dinheiro para o Tesouro, né, brasileiro. Quando isso acontece, então, às vezes o banco simplesmente nega o crédito, né, para de ofertar esse crédito no mercado. Ou o crédito fica tão caro que o consumidor acaba optando por não aceitar ele. E isso diminui, pessoal, drasticamente o dinheiro que gira na economia. Da mesma forma, uma empresa que precisa investir, por exemplo, para abrir novos postos de trabalho, só vai fazer isso se o retorno esperado for muito maior do que a taxa básica de juros, né? Do que a Selic. Por que ela vai investir para abrir novos postos de trabalho, correndo risco, se o retorno esperado desses novos postos de trabalho for inferior a 13,75% ao ano, que é a taxa de juros básica do Brasil hoje, em outubro de 2022. Pior ainda se ela tiver que gerar dívida para fazer esses empregos, né? Com certeza esses créditos hoje vão custar muito mais para ela do que custavam lá quando a Selic estava 2%, né? Pior ainda, se por acaso ela já tinha contratado créditos pós-fixados quando a Selic estava 2%, agora esses créditos estão custando muito mais para ela. Ela está tendo que trabalhar praticamente só para pagar esse crédito que ficou muito mais caro. Então, pessoal, nesse cenário é mais fácil e mais seguro segurar o dinheiro, deixar o dinheiro aplicado no Tesouro, por exemplo, né, que é o que a gente está falando aqui, do que colocar ele em risco. Só aqui, pessoal, eu já dei diversos exemplos de como que a alta dessa taxa de juros acaba travando a nossa economia. E via de regra isso acaba prejudicando o cidadão. Isso também acontece, pessoal, com os investidores. Se você investe, inclusive, devia pensar bastante nisso. Com a Selic mais alta, os títulos do Tesouro acabam disputando mais capital com outros ativos financeiros, né, como ações, fundos, multimercado, enfim. Pois os investidores acabam exigindo um prêmio de risco maior para alocar recursos em empresas e outros ativos financeiros, né? Pensa comigo, por que a gente colocaria o nosso dinheiro em risco em algo que a gente espera um retorno anual de 15, 20%, por exemplo, se a gente tem título seguro pagando pelo menos 13,75% ao ano, né? Então, isso acaba trazendo os preços dos ativos de renda variável para baixo, né? Diminuindo, dentre muitas coisas, o poder de investimento dessas empresas. Antes que vocês falem, eu sei que essa queda das cotações não vai impactar diretamente o caixa das empresas, né? Mas, de certa forma, essas cotações baixas já estão refletindo um cenário de juros mais altos, né? E investimentos mais caros. Então, acaba sendo uma consequência, né? De certa forma, até um termômetro para a gente. Tá, mas se essa alta na taxa de juros é tão prejudicial, por que os governos estão fazendo isso? Porque, pessoal, mais prejudicial que uma taxa alta de juros é uma inflação descontrolada, tá? E atualmente, um dos principais remédios para a gente conter uma inflação é sim o aumento da taxa de juros. Como eu já mencionei, o aumento da taxa de juros naturalmente diminui a circulação de capital no mercado, né? E como sabemos que a inflação é em sua maioria um fenômeno monetário, a escassez de moeda acaba fazendo com que ela se valorize, né? Ou pelo menos pare de se desvalorizar. Em algum momento volte a patamares de inflação aceitáveis. Obviamente, pessoal, que existem N outros aspectos que influenciam também na inflação, tá? A gente está tentando ser bem objetivo aqui, dando um exemplo bem macro. Mas se eu tivesse que classificar eu diria que todos são derivados de dois fatores, ou do risco-retorno, ou da oferta e demanda de moeda. Em síntese, pessoal, se a moeda oferece mais risco, seja ele político, fiscal, entre outros, né, que a gente está bem acostumados aqui no Brasil, mais retorno é esperado para que ela não se desvalorize perante a outras moedas e, consequentemente, gera inflação, né? Visto que a nossa moeda hoje não é a paridade de troca mais aceita no mundo. E, em paralelo a isso, também, quando temos uma oferta e demanda desequilibrada, seja ela entre moeda e outras mercadorias, ou mesmo entre mercadorias e consumo, né, também gera esse desequilíbrio de preços. E esse desequilíbrio de preços, na teoria, exige sim um controle. Entender esses pontos, pessoal, é fundamental para a gente se posicionar melhor no mercado, para não cair em narrativas políticas e, principalmente, tratar o melhor do nosso dinheiro. Quem hoje não entende de inflação, como o dinheiro se comporta, o porquê que o mercado está agindo dessa forma, acaba estando bem despreparado, né?
Eu gosto de dizer que todo mundo quer dinheiro, quer armazenar dinheiro, mas é muito difícil conseguir cultivar uma coisa que a gente não conhece. Então, entender esses conceitos é sim fundamental para a gente conseguir prosperar e gerar e acumular riqueza. Então é isso, pessoal. Tentei ser bem objetivo e didático, falar de uma forma simples e trazer um pouco mais de familiaridade para todo mundo sobre esses assuntos que muitas vezes realmente parecem um bicho de sete cabeças, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe aqui, tá? E que tenha ajudado vocês a entender os principais pontos do sistema de taxa de juros, de inflação e da economia como um todo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, grande abraço e até o próximo vídeo.